Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022 e suas atualizações. Meu nome é Pedro Demarque Filho, sou advogado e especialista em direito previdenciário e estou com vocês aqui na leitura dessa IN e comentando sempre que possível. Nós estamos falando aqui, paramos na leitura dos artigos sobre indenização e vamos dar continuidade a partir do artigo 103. Deixe para mim a sua inscrição. Conte de onde vocês estão me ouvindo, me vendo, para eu poder ter essa noção de até onde os vídeos estão chegando, por gentileza, tá bom? E obrigado a todo mundo que tem assistido, deixado seu like ali, seu curtida. Qualquer dúvida, estou também nas redes vizinhas, podem me procurar ali. E a gente vai estar junto ali ajudando, podendo esclarecer suas dúvidas se você tiver, tá bom? Vamos continuar aqui a partir do artigo 103, sem demora mais, com vocês na tela. Artigo 103, então. Não se submete ao cálculo de indenização, devendo ser calculado de acordo com a legislação de regência. O que é isso? Aqui rapidinho aqui comigo, venha. Você não vai calcular naqueles termos que a gente viu nos artigos ali 100 até o 102, que são a de indenização com multa e nas médias aritméticas. Não, você vai usar a legislação de vigência. Como que vai ser? Quais são? Vamos aqui para a gente ver quais são esses daí. O inciso 1º. As contribuições em atraso do segurado contribuinte individual, não alcançadas pela decadência, inclusive quando o período objeto do cálculo for para fins de contagem recíproca, conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 45A da Lei 8212 de 1991, a Lei de Custeio da Previdência Social. Então, contribuinte individual, que não foi alcançado pela decadência ali, você pode fazer nos métodos que vai ter ali, inclusive no site também, você vai conseguir, tá? Inciso 2. As contribuições em atraso do segurado facultativo. Observada a exigência de qualidade de segurado nessa categoria para a admissibilidade do pagamento em atraso, nos termos do parágrafo 4º do artigo 11 do RPS. O segurado facultativo ele é um pouco diferente, a gente vai ver que ele precisa ter o que ali? A qualidade de segurado, tá bom? Senão ele não entra. Inciso 3. As contribuições em atraso do segurado empregado doméstico, inclusive eventuais diferenças de contribuições recolhidas abaixo do valor devido, a partir de 8 de abril de 73, data de vigência do decreto 71885 de 1973. Tá? 4. A diferença de contribuição recolhida a menor pelo segurado contribuinte individual, facultativo e o segurado especial, que contribuiu facultativamente, exclusivamente para alcançar o limite mínimo do salário de contribuição. O que é isso? Se você pagou, mas pagou abaixo do mínimo e vai complementar, essa complementação não entra como indenização, tá bom? 5. A complementação de contribuição recolhida no plano simplificado de previdência social para fins de cômputo em aposentadoria por tempo de contribuição ou contagem recíproca, ou ainda, no caso do segurado facultativo, de que trata o inciso 14 do parágrafo 2º do artigo 107 para aproveitamento das contribuições invalidadas. E 6. A partir da competência novembro de 2019, a complementação da contribuição para alcançar o limite mínimo do salário de contribuição, quando as remunerações oferidas no mês pelo segurado não atingirem o referido limite, observadas as possibilidades de utilização e agrupamento conforme disciplinadas nas seções 17 deste capítulo. O que é isso? Você vai ver que você já tem notado que não é indenização quando é para complementar a contribuição, para você chegar no mínimo ali, mesmo que você vai usar em outro regime. Quando você vai chegar nesse aí, você não indeniza. Você vai usar esses incisos para sair dessa indenização, tá bom? Vamos lá, parágrafo 1º fala o quê? Parágrafo 1º. Período de contrato de trabalho de empregado doméstico, quando anterior a 8 de abril de 1973, data de vigência do decreto 71885 de 73, será objeto de indenização por ser anterior à filiação obrigatória. Tá? Então, o trabalho doméstico anterior a 8 de abril de 73 será objeto de indenização, tá bom? Parágrafo 2º diz que, observado o disposto na subseção 1 da seção 10 e na seção 15, ambas desse capítulo,
a comprovação para fins de realização do cálculo do débito ou conferência deste, ou ainda para fins de ajustes dos comprovantes ou guias de recolhimento do período compreendido do vínculo do empregado doméstico anterior a 1º de outubro de 2015, poderá ser feita no que couber por meio dos seguintes documentos, dentre outros. Então você vai usar os seguintes documentos. Primeiro, contra-cheque ou recibo de pagamento contemporâneo ao período que se pretende comprovar. 2. Anotações constantes da carteira de trabalho e previdência social em meio físico, como anuência do filiado. E 3. Guias de recolhimento, carnês de contribuição, guias de recolhimento do contribuinte individual, guias de recolhimento da previdência social, guias da previdência social ou microfichas ainda, as microfichas aqui. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 4 do caput, na apuração de diferenças de contribuições do contribuinte individual e do segurado especial que contribuiu facultativamente, deverá ser observado se o pagamento original estaria sujeito ao cálculo da indenização. Tá? Você vai olhar ali se o pagamento vai estar sujeito a esse cálculo ou não. Tá? Esse daqui, então ele vai dizer para você usar os documentos para comprovar ali, tá bom? Bem tranquilo. Vamos passar por 104. 104. O que fala o artigo 104? As contribuições devidas pelo segurado contribuinte individual e o valor apurado no cálculo de indenização poderão ser objetos de parcelamento a ser requerido perante a Receita Federal do Brasil, sendo que o período correspondente somente poderá ser utilizado para concessão de benefício e emissão de CTC após a comprovação da liquidação de todos os valores, incluídos em parcelamento. Aqui você vai notar o seguinte, o que está acontecendo? O artigo 104 fala que você pode parcelar o período que vai ser indenizado. Tudo bem, você vai aonde? Na INSS? Não, na Receita Federal do Brasil. Você vai até lá, pede o parcelamento. O que eles falam? Que vai ficar sendo limitado, vai ser objeto disso, só vai ser disponibilizado a CTC ou calculado esse tempo e utilizado para concessão de benefício depois que você pagar o parcelamento. Isso daí é que a gente está aqui na IN, então eu não vou entrar judicialmente se você pode ou não, mas dá uma olhada depois judicialmente essa questão, tá? De você entrar e pedir isso judicialmente, tá bom? Artigo 105. Caberá ao INSS promover o reconhecimento de filiação e proceder ao cálculo na forma de indenização quando se tratar de período decadente ou na fórmula de cálculo de regência quando se tratar de débito de período não alcançado pela decadência, quando ele não for alcançado pela decadência, mediante requerimento do interessado, conforme o modelo de requerimento para cálculo de contribuição em atraso, constante no anexo 7, inclusive nas situações em que o INSS identificar a procedência da solicitação na análise de requerimento de benefício. Então, ali no requerimento do benefício, você fez esse pedido, vai ser utilizado pelo INSS, tá bom? Parágrafo único. No caso de cálculo de débito de período não atingido pela decadência e desde que seja de competência posterior ao início da atividade cadastrada ou à primeira contribuição recolhida sem atraso na respectiva categoria, é dispensada a protocolização do requerimento referido aqui no caput. Tá? Tomem cuidado, sempre que for posterior à primeira contribuição paga em dia, antes da inscrição, você toma cuidado, porque vai ser aquela retroação da DIC que a gente viu, tá? Então não vamos confundir aqui, não vamos passar em cima, tá bom? Você vai ter um formulário, tá, de requerimento para cálculo de contribuição em atraso. Depois a gente pode trazer, se for o caso, esses requerimentos ali para estar sendo analisado, tá bom? Vamos aqui, a leitura aqui, continuar. Artigo 106. Não serão válidos para fins de reconhecimento do direito de recolhimento de períodos de débito do contribuinte individual ou de períodos sem contribuições do facultativo efetuados após o óbito do segurado, tá bom? Então tome cuidado. Parágrafo 1º. Também não produzirão efeitos os recolhimentos efetuados após o óbito do segurado relativos a diferenças de contribuições ou remunerações para majorar ou atingir o valor mínimo do salário de contribuição. Parágrafo 2º. No disposto no parágrafo 1º não se aplica 1. Para períodos a partir da competência novembro de 2019, no caso de segurado empregado trabalhador avulso, tá? Segurado trabalhador avulso, empregado doméstico e contribuinte individual,
de que trata o artigo 199 e os parágrafos 20 e 21 e 26 do artigo 216, todos do RPS, quando passou a ser facultado aos dependentes complementar a contribuição para alcançar o limite mínimo do salário de contribuições das remunerações auferidas no mês pelo segurado, não atingir o referido limite, nos termos do parágrafo 7 do artigo 19e do RPS e observadas as disposições previstas nas seções 17 desse capítulo e 2, quando as diferenças de contribuições efetuadas pelo segurado contribuinte individual ou facultativo forem decorrentes da inobservância do reajuste do salário mínimo. Vem comigo aqui. Esse daqui falou sobre a indenização, o modo de cálculo. A gente matou essas duas questões. Você vai utilizar bastante para o seu dia a dia, para salvar a vida do seu cliente. Fiquem atentos aos valores, aos modos de cálculo. Eu peço desculpa às vezes aqui que tem um cachorrinho que às vezes ele vai estar fazendo algum som aqui, ou o som do meu cachorrinho, tá bom? Peço desculpa para vocês. Qualquer dia ele vai estar aparecendo aqui também, dando uma aula pra gente, até eu aprendo com ele, tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo.